Ô, Glória, eu acredito, sim, evangelista Jaime e amados irmãos que estão ouvindo estas mensagens de áudio, que realmente a prática do futebol existe uma grande fonte de renda no meio de tudo isso, que envolve pecados de feitiçaria, pecados de idolatria, né? E para os supostos crentes, supostos porque é como aqueles crentes lá de Apocalipse, capítulo 2, né, capítulo 3, por sinal, né, do versículo 1 ao versículo 5, 7, quando é dirigido a palavra de Deus à igreja de Sardes, né, que tem nomes de que vives, mas estás morto, né, estás mortos. Então, aqueles crentes lá de Sardes, eles viviam em um engano espiritual, aonde eles achavam que estavam vivos diante de Deus, mas no entanto eles estavam espiritualmente mortos diante de Deus, né? E hoje nós estamos aí vendo o assédio que é esta Copa do Mundo de futebol, onde tem muitos crentes que se embelezam e que se sentem atraídos a participar de uma forma precisa diante de um televisor, diante de esse campeonato de Copa do Mundo. Há sim o pecado da idolatria, porque uma pessoa não assiste uma televisão, né, de um jogo como esse de hoje, Brasil, né, seleção brasileira. É lógico que quem assiste está torcendo, está vibrando, né? E de certa forma, diretamente, está sim venerando, está sim adorando a sua seleção com os seus ídolos, com os seus jogadores. E isso é pecado diante de Deus. Isso é uma prática idólatra, sim, diante de Deus, né? Engana-se quem acha que isso não é pecado, que isso é uma coisa comum. Comum não. É algo mundano, devasso diante de Deus. O apóstolo João, ele diz: filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Que amor é este, né? Que adoração é essa a Deus? Que amor é esse a Deus? Que valorização é essa pela palavra de Deus? Não estaria, pois, quem estão cancelando os cultos, ou mudando de horário, ou deixando de fazer? Não estão estes, por acaso, lançando a palavra de Deus por terra e pisando sobre ela? Não estão causando no coração de Deus uma ira? É lógico que está causando uma ira no coração de Deus. E o juízo de Deus virá um dia. A ira de Deus virá em forma de 7 taças de sua ira, de julgamento, de sentença, de juízo diante das nações rebeldes da terra. As Sagradas Escrituras em Apocalipse fala sobre essas 7 taças da ira de Deus contra um povo e contra as nações rebeldes. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, quem assim procede está cada vez mais destinado à ira de Deus. O juízo de Deus virá. Como eu posso abrir a boca e dizer que aceitei a Cristo Jesus como o meu único e suficiente Salvador,
fui discipulado, instruído, doutrinado, desci as águas batismal e agora participo da ceia e, no entanto, dos cultos, e sou um frequentador de igrejas. E numa época como essa, me prostro diante dos ídolos deste mundo. Não estaria eu, porventura, negando a fé? Não estaria eu, porventura, me apostatando da fé? Se eu praticasse tal ato, eu começo por mim mesmo, né? Existem idolatrias e idolatrias, e existem idólatras. E tanto quanto os idólatras, existem as idolatrias. E a Copa do Mundo de futebol é sim um ato profano, devasso e mundano. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, pois se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabei, pois, que a amizade, o apego às coisas do mundo, o gostar das coisas do mundo, o querer as coisas do mundo, não é? Diz que é inimizade contra Deus, né? Adúlteros e adúlteras, não sabei, pois, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, todo aquele que é amigo do mundo, que gosta das coisas do mundo, constitui-se inimigo de Deus, né? Isso é uma inimizade contra Deus. Deus não é amigo dessas coisas, Deus não comunga com essas coisas, Deus não gosta dessas coisas, né? E, no entanto, estou eu com louvor na boca, estou eu louvando na igreja, estou eu tocando na igreja, estou eu lá pregando na igreja, e num dia como o de hoje, eu cancelo o culto da igreja, não é? Para um outro dia ou para um outro horário, né? Para assistir a Copa do Mundo de futebol. Estaria eu agradando a Deus ou ao mundo? Ou a mim mesmo? A concupiscência dos olhos, né? As paixões da carne, a soberba da vida, né? Não estaria eu praticando isso? Esta profundidade, no entanto, queridos, fica muito a desejar, né? Se Deus vai continuar recebendo o seu louvor, a sua adoração a Ele, depois de você assistir, participar por canais de televisão de jogos da Copa do Mundo, né? É muito duvidoso, né? Eu digo e afirmo, sem dúvida, Deus não recebe mais seu louvor, nem sua oração. Deus não recebe mais. Deus abomina a idolatria e os idólatras, né? E a sentença de Deus é de juízo, e de juízo eterno, né? Mas a única motivação a qual dará a Deus, receber a sua adoração, o seu louvor, o seu culto a Ele, é o arrependimento, tá? Diz lá Deus, nos dias do profeta Oséias, capítulo 14, versículo 1 ao 2, né? Convertei-vos, pois, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído, tá? Tu tens caído, né? Já no profeta Isaías diz o Senhor: levanta-te e resplandece, porque vem surgindo a tua luz e a glória do Senhor vem surgindo sobre ti. Deus está pedindo para você, ele que caiu neste pecado de idolatria, de feitiçaria, você que se sentiu-se enfeitiçado pela sediação, né, dos jogos da Copa do Mundo. Você que está aí diante de Deus caído, levante-se, levante-se e resplandeça, resplandeça diante do Senhor, porque a glória de Deus vai nascendo sobre ti. Convertei-vos, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tu tens caído. É tempo de se levantar, é tempo de se reerguer, é tempo de se arrepender diante do Senhor, que está de braços abertos, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado,
sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Igrejas apostatas, pastores apostatas, né? É tempo de se arrepender, é tempo de reconciliação, é tempo de arrependimento, é tempo de você vir até o Senhor Jesus Cristo. É tempo de arrependimento. Venha para Jesus, volte à casa paterna, você que saiu dos caminhos do Senhor. Volte para o Senhor neste momento, neste instante. Arrependei-vos, arrependei-vos, né? Porque vos é chegado o reino dos céus, disse Jesus. Há tempo de arrependimento ainda, há tempo de reconciliação, há tempo do Senhor reerguer do pó e das cinzas do pecado vidas que se arrependem, vidas que querem realmente se levantar do pó, da poeira e da cinza da idolatria. O Senhor quer te levantar neste momento, neste instante. O Senhor quer fazer em ti uma nova criatura de fato e de verdade, porque diz a palavra, 2 Coríntios 5,17, assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas em vós. Se fizeram novas em vós. E se temos uma vida nova em Cristo, não andemos segundo o curso deste mundo. O irmão Jaime até expressa em sua participação nesta tarde do grupo, dizendo, falando a mensagem de Paulo, de Romanos capítulo 12, versículo 2, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional, racional, é o vosso culto doutrinal, é o vosso culto sacrificial. Sacrifiquemos as nossas vidas a Cristo Jesus diante de Deus e não ao mundo, não ao mundo. O mundo está aí fazendo as suas ofertas de sacrifícios, o mundo está aí fazendo as suas ofertas aos seus ídolos, como adoradores, como seguidores, como admiradores. Adoremos somente ao Senhor nosso Deus, que nos diz, porque sou Deus zeloso, né? E tenho ciúmes de vós, né? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, abandone esse pecado, essa idolatria da Copa do Mundo de futebol e toda e qualquer espécie de idolatria, né? Toda e qualquer espécie de ídolos. E o que é a idolatria? É aquilo que toma o primeiro lugar na sua vida. Você pode ser um idólatra da sua, da sua, do seu ídolo da música, do seu ídolo do futebol, do seu ídolo do mundo das ciências, do seu ídolo, seja qual for. É tempo de arrependimento. Eu agradeço aqui pela atenção de cada irmão, de cada irmã, e que Deus em Cristo nos abençoe. A Copa do Mundo de futebol, com a sua geopolítica, virou não somente um espetáculo de alcance mundial, mas eu considero também uma religião de alcance mundial. Eu considero também como um grande motivador, incentivador da grande apostasia que prescinde a vinda do anticristo. Que a igreja não estará mais aqui. A igreja que verdadeiramente guarda esta palavra, que valoriza esta palavra, ela será tomada e será erigida. Diz a palavra de Deus, porque guardaste a palavra da minha verdade, a palavra da minha paciência,
A palavra da minha sã doutrina, também eu livrá-lo-ei da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, ou sobre o mundo. Né? Isso, Apocalipse 3, versículo 10. Paulo nos diz, né, que ao tocar a trombeta, ao soar da trombeta de Deus, né, ele diz que no abrir e fechar de olhos, ao toque da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão, e depois nós, os vivos, seremos erigidos nas nuvens dos céus nos ares, para nos encontrar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que lá na glória ele dirá: vinde benditos de meu Pai, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Glória a Deus, aleluia. Faça aqui o apelo para você se reconciliar com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizendo o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, rogo-vos, pois, irmão, ele diz assim, que não recebais a graça de Deus em vão. Né? Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da vossa salvação. Vinde para Jesus, se reconcilie-se com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, que Deus em Cristo nos abençoe.